E nós começamos o Jornal da Manhã Paraná desta segunda-feira, a primeira do ano, te contando que ao tomar posse para o seu segundo mandato, Ratinho Júnior voltou a defender um novo pedágio com obras e falou com a relação com o presidente Lula. A cerimônia de posse de Ratinho Júnior aí por mais 4 anos no comando do Paraná foi nesse domingo na Assembleia Legislativa em Curitiba e claramente o evento teve a participação de deputados, políticos, secretários, integrantes do governo, autoridades dos 3 poderes, além de convidados. Quem acompanhou a solenidade foi a repórter Manuela Niklevic, a gente confere agora como foi. Bom, mesmo não comparecendo à posse de Lula, Ratinho Júnior disse que espera manter uma boa relação com o novo presidente. Eu acredito que bom, né? Nós temos que tocar o país, né? A população escolheu, as urnas escolheram, né? Elegeram seus mandatários através do voto da população. Eu fui eleito no Paraná, outros governadores foram eleitos, nós temos nossos senadores, tem um novo presidente da República e nós temos que, obviamente, tocar o país, né? Nós cuidando da nossa responsabilidade aqui e o presidente, de uma forma democrática, tem que atender todos os governadores. O Paraná é um estado muito forte, né? Que tem uma importância para a economia brasileira muito forte. Aliás, nós temos a maior participação da história no PIB brasileiro do Paraná agora. Então, qualquer presidente, independente da sua ideologia, do seu partido, ele tem que respeitar o Paraná. E nós da mesma forma, né? Quem está como chefe da nação tem que ser respeitado. Isso não quer dizer que a gente desamenha tudo da forma, do outro lado também de forma recíproca. Mas nós temos que olhar para frente e pensar aquilo que é bom para a população. Bom, diferente do governador Ratinho Júnior, que tomou posse, então, neste domingo, deputados estaduais, federais e senadores eleitos assumem aí os seus postos a partir do dia 1º de fevereiro, que é quando termina aí a folga das votações, chamado recesso legislativo. Mark. E portanto, Ratinho Júnior toma posse para o seu segundo mandato, ele que foi bem votado. Essa boa votação veio graças também a uma construção de uma aliança que exigiu muitos partidos, ele pagou a conta desta aliança no secretariado. Vamos falar daqui a pouquinho sobre os secretários aqui do Paraná. O discurso dele foi moderado, até esta é a tônica dele. Ratinho Júnior não entra em muitas polêmicas, apesar de ter uma postura firme. Ele já falou que vai fazer oposição ao governo federal. Ele não provoca, ele não cutuca, ele se mantém na linha do meio. Mas, ao mesmo tempo, foi um discurso incisivo nas pautas principais que ele pretende tocar. O discurso foi incisivo em apenas 3 momentos. Primeiro, quando ele fala sobre os pedágios, e ele deixou claro mais uma vez, né, que vai conversar com o governo federal e que só aceita o modelo com tarifas menores e justas, com muitas obras e transparência. Ele inclusive disse na fala dele lá na Assembleia que vai trabalhar em uma aliança com a sociedade civil na construção de uma melhor proposta. Também foi incisivo no sentido de falar sobre a ponte de Guaratuba. Chegou a falar que a ponte vai ser construída, dando um recado lá, inclusive, para muitos deputados que jogam contra esse projeto, que é importante para o litoral do estado, e também sobre a questão da nova Ferroeste, que o governo Ratinho Júnior vende aí como o grande desafio logístico do Paraná, que pode preparar nosso estado para os próximos anos. Então ele vai bancar esta obra, além do que essa questão do pedágio que incomoda ele, e ele sabe que será o maior desafio de seu governo e que tem uma pedreira pela frente, que é enfrentar o governo federal, que já disse que quer um pedágio a cincão, no modelo de manutenção, que não traz as obras necessárias. Então essa deve ser a principal bronca, a principal bandeira de Ratinho Júnior nesse segundo mandato, um mandato que será difícil, né? Todo segundo mandato é mais difícil que o primeiro, né? Primeiro porque ele foi bem no primeiro mandato, é inegável, tanto que foi reeleito com quase 70% dos votos, né? Ele fez uma boa gestão, ele modernizou algumas áreas do estado e agora a expectativa é que isso continue, né? Só que agora o governo ficou muito maior, ficou mais loteado, tem mais gente para atender e mais. O governo agora vai se dividir em 3 grandes áreas, né? O pessoal próximo ao governador, que vai querer fazer gestão. Tem um pessoal ali que quer ser o próximo governador, já tem gente demais falando que vai ser o próximo governador, inclusive. E vai ter um pessoal ali que quer só se dar bem, que sempre tem isso na política. Então ele vai ter que coordenar tudo isso com o maestro,
Vamos ver como é que ele vai se sair. A expectativa é grande, vamos ver como é que o governador do Paraná vai se sair dos próximos 4 anos, Pedroso. Olha, ele acerta, e acerta muito, quando ele estabelece a linha divisória, ou até onde ele vai e até onde ele não vai em relação aos pedágios. Porque é inadmissível que qualquer pessoa séria, correta, ética, que se preocupa com o futuro do Paraná, não aproveite os exemplos que a gente teve aqui com a 376, com a 277, com essas crises que aconteceram, tanto pelo desmoronamento das pedras quanto pelo deslizamento de terras decorrentes das chuvas, que eles não entendam a necessidade de você ter um pedágio que tenha um monitoramento ativo, que tenham obras de manutenção preventiva, que garantam a possibilidade total da duplicação dos trechos que faltam, que liguem o Paraná. Eu aproveitei agora, Mark, esse período de recesso e rodei pelo Paraná. É inadmissível que algumas áreas que ligam cidades importantes ainda contem com pista simples. Os paranenses não podem imaginar que esse modelo perdure por 30 anos. É inadmissível para a economia do Paraná, que não para de crescer, seja estrangulada por um modal logístico absolutamente ultrapassado. Então, todos aqueles que defendem um pedágio de manutenção e sem obras, eles estão absolutamente jogando contra os interesses do Paraná. Mas a gente sabe que muitas dessas pessoas, elas realmente não olham os interesses do Paraná. Então, cabe sim aos nossos deputados, cabe sim aos nossos senadores terem uma postura ativa, que defendam os interesses coletivos do Estado e não a bandeira de certo partido ou de outro partido, ou alguns interesses ou outros interesses menos republicanos. Então isso é fundamental. Então essa postura ativa do governador, ela é determinante. Com relação ao campo de diálogo com o governo federal, é absolutamente claro que o governador, mesmo não tendo um alinhamento ideológico com o presidente Lula ou com quem agora se colocam ali liderando o governo, ele vai ter franco acesso, principalmente porque o PSD garantiu 3 ministérios: Minas e Energia, Agricultura e Pesca. Então a interlocução, talvez indireta ali, via Kassab, via esses outros ministros, Mark, podem sim fortalecer alguns acessos, mas a postura política que será importante será dos nossos parlamentares. Se eles terão uma postura unida em prol dos nossos interesses enquanto paranaenses, ou se cada um vai jogar para um lado e esquecendo o bem comum.